O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Isaías 61, 1 e 2. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João 3, 8, 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. Veja o que Paulo diz aqui, que quando a gente não tem amor à verdade da palavra de Deus, Deus manda a operação do erro. Eu acredito que isso seja um espírito maligno ali para nos enganar e para a gente crer ali na mentira. Ele vai dizer, eles não têm amor à minha palavra, eles não querem conhecer a verdade, porque é a verdade que liberta, então eu vou deixar ali eles naquele erro. Então ele manda a operação do erro. E a pessoa ela fica ali dentro da igreja, caminhando para o inferno, no pecado. Ela peca que nem sente, porque o crente ele pode até cair, mas ele não vive no pecado. Porque, como a palavra de Deus disse aqui, quem vive no pecado é filho de Satanás. Ou procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, se você se diz convertido e você está numa igreja e você vive no pecado e você se acha salvo, irmão, você está no engano. Quem está te enganando é Satanás. Mas Deus também manda a operação do erro para você ficar ali, irmão, porque é a verdade quem liberta. Foi a verdade que me libertou. Veja o que diz a palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Então assim, o povo ele está destruído como quem se come pão por Satanás, mas não clamam pelo Senhor. O Senhor, ele é quem cura, é quem liberta, é quem salva. Assim foi comigo, foi na minha vida. Eu frequentava igrejas, era frequentadora de igrejas. Os pastores só falavam da bondade, do amor de Deus, da prosperidade de Deus. Os pastores não falavam do juízo de Deus, do pecado, da iniquidade. E então, assim, tem muita gente dentro das igrejas. O diabo ele está infiltrado dentro da igreja do Senhor. Claro que Deus tem o controle disso tudo, né? Mas ele quer manter as pessoas ali no engano. Ou seja, a pessoa está caminhando para o lago de fogo, de enxofre, frequentando igrejas. E não é a igreja que salva ninguém, não é o pastor, maldito homem que confia no outro homem. É importante você congregar e estar debaixo da autoridade de um homem de Deus, um verdadeiro servo do Senhor.
Mas quem nos liberta, quem cura, quem salva é Jesus. A Bíblia diz que alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Isso está em Salmo 27. Veja bem, você não pode confiar no homem, no que o homem diz. Maldito o homem que confia no outro homem. Você precisa confiar no Senhor. Ele precisa ser a sua rocha, a rocha da sua salvação. Você precisa estar firme no Senhor e na palavra do Senhor, porque é a palavra que liberta, é a palavra que nos transforma, é a palavra que vai arrancar todas aquelas raízes de iniquidades ali. Então, complementando o vídeo passado, eu estou ensinando sobre as raízes de iniquidades e como sarar a terra. E o que seria uma raiz de iniquidade? A raiz de iniquidade é uma prática contínua. Ela é diferente do pecado. Então, assim, o pecado é um erro, mas a iniquidade vai além de um erro, sendo uma prática contínua. Pai, mãe, filhos, que vai passando de geração em geração. No hebraico tem o sentido de distorção. E em Êxodo 34:7 diz que Deus ele visita as iniquidades dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Só que o nosso Deus, ele também é um Deus geracional, um Deus perdoador até 1000 gerações. A Bíblia diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumpre os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lo retribuirá. Veja bem, Deuteronômio 7, 9 e 15. Então Deus, ele visita as iniquidades dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas ele é um Deus perdoador e ele perdoa até 1000 gerações. Então a pergunta é: como conhecer as raízes de iniquidades, ou seja, as heranças? Nós podemos conhecer as raízes de iniquidades através do fruto. Por quê? Todo fruto tem uma árvore. Então, se a árvore é boa, ela vai dar bons frutos, como Jesus falou. Se a árvore é má, ela vai dar maus frutos. Então, você vê aí uma goiabeira cheia de frutos podres. A raiz está podre, a raiz está comprometida. Você vê aí uma videira cheia de uvas azedas, bem pequenininhas, não crescem, aqueles cachinhos murchos, às vezes cheios de bicho. A raiz está podre. Então nós precisamos tratar a raiz da árvore. E como? Somente Jesus e a sua palavra pode sarar aquela terra. Somente Jesus e a sua palavra têm poder para restaurar aquela terra, aquela raiz. Então, eu falei aqui que em Mateus 1:26 fala da genealogia de Davi. Davi, ele era da descendência de Raabe. Foi aquela prostituta que foi a única salva juntamente com a sua família após esconder os anjos ali em Jericó, quando Jericó foi conquistada pelo povo Israel. Ela era prostituta, ela foi mencionada 8 vezes na Bíblia e em 5 delas como a prostituta Raabe. Ela veio de uma cultura de culto a outros deuses, mas mesmo assim, ao firmar o acordo com os espias para que poupassem sua família, ela fez uma declaração de fé na qual reconheceu a suprema soberania do Deus de Israel.
Foi ela que escondeu então os espiões enviados por Josué em sua casa e os protegeu quando o rei de Jericó descobriu sobre a presença deles. Então, ela, após esconder os anjos, ela falou assim, ela pediu para que eles se lembrassem dela e da família dela, e que os poupassem quando Jericó fosse conquistada pelo povo de Israel. Então, veja bem, a história dessa prostituta é uma história de transformação e da misericórdia de Deus e da graça de Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Seja você matador, roubador, prostituto, prostituta, Deus não faz acepção de pessoas. Jesus, ele veio para os pecadores. Independe de qualquer tipo de pecado que nós tenhamos praticado. Ele só quer que a gente creia no Filho dele, porque como a palavra dele diz, crer no Senhor Jesus será salvo e tu e a tua casa. Aquele que crê no coração e confessar com a boca será salvo. E então, a Raabe, ela é tataravó de Davi. Então, veja que Davi, ele tinha aí uma raiz de iniquidade por parte do pai dele, porque a Raabe era tataravó de Davi, por parte do pai dele, Jessé. Nos Salmos, Davi diz que em pecado me gerou minha mãe. E alguns dizem que é porque Davi era um filho bastardo, né? Mas isso não está na Bíblia, nós não podemos acrescentar nada à Bíblia. As pessoas falam isso porque Davi, quando o profeta foi lá ungí-lo, ele era o único que estava no campo ali, cuidando das ovelhas, enquanto que os irmãos estavam em casa. Por outro lado, ele dizer que em pecado me gerou minha mãe, é porque todos nós já nascemos pecadores, né? Por causa da herança de Adão. Então, Davi, a Raabe era tataravó do rei Davi. E veja que o Davi, mesmo sendo um homem de Deus, um homem que acordava de madrugada, um homem que jejuava, um homem que se vestia de panos de saco, ele caiu no pecado ali com a Batseba, quando ela estava ali pelada na frente dele. Ele estava num dia em casa, no palácio, sem fazer nada. Ele viu aquela mulher linda ali na frente dela e cometeu o pecado de adultério. Trouxe a mulher, possuiu a mulher, depois matou o marido dela. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. E tem gente que fica julgando o rei Davi, mesmo o rei Davi sendo um homem de Deus. Isso mostra que os homens ali que Deus colocou ali na Bíblia, que eram servos seus, não eram homens perfeitos. Perfeito só existia um. O único homem perfeito foi Jesus. Ele realmente era santo, DNA santo, porque ele era o Filho de Deus. Mas nós não. Nós aqui, nós herdamos a herança, o DNA de Adão, nós podemos cair no pecado. Paulo diz que aquele que esteja de pé, né, que não diga que não vai cair, porque você pode cair. Por isso que a palavra de Deus diz para a gente vigiar. Então Davi caiu, no dia que ele não estava vigiando, ele caiu naquele pecado. Mas ele se quebrantou, se humilhou perante Deus, e Deus o perdoou. Quando Deus coloca esses exemplos, irmãos, na Bíblia, de homens que praticaram o pecado ou que caíram no pecado, não é para a gente imitar, é para servir de exemplo, é para a gente ver que Deus, ele não faz acepção de pessoas, que Deus, mesmo quando a gente cai e a gente se arrepende, ele nos levanta. E agora que a gente tem Jesus, ele é a nossa videira e nós somos os galhos. Davi, na época do Davi, que era no Antigo Testamento, Jesus ainda ia nascer. Que Jesus veio depois da árvore genealógica do rei Davi. Então, assim, hoje nós temos Jesus para purificar a raiz da nossa árvore, para nos limpar de
todo pecado e toda iniquidade, através do seu precioso sangue. Jesus, ele disse assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Veja o que ele disse aqui. Todo aquele que permanecer nele será limpo e não será queimado, não será lançado no fogo. E como nós podemos permanecer nele? Nós só podemos permanecer em Jesus quando nós nos firmarmos na sua rocha. Ele passa a ser a nossa rocha. Depois que a gente se converte, entrega a nossa vida a Ele. Ele é a nossa rocha. E a palavra dele é quem vai nos limpando. A palavra dele nos purifica, nos dá vida, nos limpa de todas as iniquidades. Porque só ela é capaz de penetrar. Veja o que diz em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Assim foi na minha vida. Eu estava com as várias enfermidades físicas, espirituais, mentais, feridas nas almas, várias raízes aí para serem curadas. Jesus passou a ser a minha rocha, eu passei a ser os ramos, e à medida que eu fui me alimentando da palavra, eu vi aquelas enfermidades sendo saradas, eu vi minha alma sendo curada, eu vi o meu espírito sendo curado também, porque nós somos um ser humano trino, corpo, alma e espírito. Então, se um tiver ferido, magoado, o outro também vai estar. E quando a gente cura, na verdade, o espírito, a gente vai estar curando a alma e o corpo também. Eu acredito que a palavra de Deus, ela penetra todos os nossos órgãos. A palavra de Deus, ela chega a limpar o nosso sangue das impurezas. E a palavra de Deus, a Bíblia diz também que toda a Escritura é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3:16 a 17. Realmente, irmão, a partir do momento que eu comecei a me alimentar da palavra, eu vi uma mudança assim na minha mente, no meu coração. Porque o Paulo disse, na verdade, que a nossa maior luta são contra as fortalezas da mente. E essas fortalezas da mente faz com que a gente viva ali numa iniquidade. A prática da iniquidade, ela se torna comum,
ela se torna mesmo um modus operandi, não somente na sua vida. Seus irmãos praticam as mesmas coisas, seus pais, seus avós. Aquilo vai se estendendo de filho, para neto, para bisneto, e você não consegue entender. Você diz, existe uma maldição nessa casa ou nessa família. Ou você diz assim, tudo se repete, meu pai fazia isso, minha avó também fazia, meus irmãos também faziam. Irmão, é uma raiz de iniquidade que precisa ser arrancada de uma vez por todas. Só quem pode arrancar essa raiz de iniquidade, curar o tronco da árvore, para que aquelas folhas nasçam ali verdes e deem bons frutos, se chama Jesus e a sua palavra, porque ele era o verbo, ele é o verbo. Veja o que diz no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Também diz assim, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago 1:22. Veja bem, não adianta a gente ler a palavra ela é um espelho, você vai se vendo ali, mas você precisa colocar a palavra em prática na sua vida. Não é entrar por um ouvido e sair por outro não, irmão, porque aí você vai estar se enganando a si próprio. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Salmo 119, 9. Mas ele disse, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28. Seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Salmo 18:30. A palavra de Deus, ela realmente é um escudo. Eu já pude usar esse escudo na minha vida. Lá onde eu tenho uma casinha, o vizinho lá, usado por Satanás, se manifestou umas 2 vezes, cobiçando o meu terreno, querendo abrir uma saída para a estrada lá, que eu tenho a servidão é minha e do outro vizinho. 2 vezes ele tentou me enganar, passar a perna, e eu sendo mulher e lá ficando sozinha, ele deve ter pensado, eu vou enganar essa trouxa aí e vou conseguir o que eu quero. Só que a gente sabe que a nossa luta não é contra as pessoas. E eu me aborreci com ele, mas aí veio o versículo na minha mente. A minha luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então, eu sabia que ele conhecia a palavra, porque ele disse que era crente, embora ele não esteja agindo como crente. Ou embora ele seja crente, o diabo esteja usando ele, né? Então eu mandei 2 versículos da Bíblia para ele. Só foi o que eu fiz. Eu falei algumas coisas, mas falei de boa, sem brigar. Então, uma semana, quando eu voltei lá, ele tinha levantado a cerca, tinha arrumado tudo lá. E, ou seja, a palavra de Deus, ela realmente é um escudo. E a Bíblia também diz assim, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso está em Mateus 24, 35. Veja que em João 1:1 diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é esse verbo? Jesus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Salmos 33, 4. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7, 38. Em Deus eu louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança, e não temerei que me podes fazer a carne. Salmo 56, 4. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele,
Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31, 32. Veja, o próprio Jesus falou aqui: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi assim comigo, irmão. Essa verdade foi quem me libertou. Não adianta, irmão, você estar aí numa igreja que não tem amor verdadeiro à palavra de Deus, que não prega o verdadeiro evangelho, irmão. Você está no engano, você está se enganando por Satanás, porque Satanás, ele está infiltrado dentro da igreja. Você precisa ter esse entendimento, que dentro da igreja, Satanás está lá, operando. Está operando mentiras, maravilhas, está operando milagres, porque isso aí está escrito na Bíblia, que nos finais dos tempos, isso iria acontecer. Então, se você não tem amor pela palavra de Deus, Deus vai mandar a operação do erro, você vai ficar ali no engano. E se você morrer, irmão, hoje, você não vai herdar o reino de Deus. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e te multiplicarão os anos de vida. Provérbios 4:10. Veja bem, quantas pessoas aí estão partindo cedo. O certo, irmão, é a gente morrer lá para os 80 ou até 90 anos. As pessoas do Antigo Testamento viviam 300, 400, 500 anos. Hoje em dia as pessoas estão aí partindo 20, 30 anos. Muitos jovens partindo. Tem um versículo também que diz que a palavra de Deus, ela cura. Ela cura, e foi assim que o nosso irmão Derek Prince foi curado. Quando ele chegou nesse versículo, ele foi curado de uma enfermidade, de feridas no corpo dele, que ele já estava há anos e os médicos não sabiam mais o que fazer. Veja o que diz esse versículo. Diz assim: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Veja bem, saúde para o âmago, cura para os ossos. Algumas versões dizem cura para os teus ossos. Vai aumentar os dias de vida. Não vamos ser desamparados na benignidade. Para a gente atar no nosso coração. Ou seja, irmão, a palavra de Deus é tudo que há de melhor no mundo, irmão. Quando a gente está no mundo, a gente não consegue ler a Bíblia, a gente sente sono, sente preguiça, e tudo isso é o maligno que faz a gente não acredita na palavra de Deus. Eu acreditava, mas eu não lia e me sentia cansada e um sono. Você vai ver Netflix a noite toda, mas quando você pegar a Bíblia para ler, vai bater um sono tão grande, e é o demônio que está ali do lado, irmão, que não quer que você leia a Bíblia. Então, eu vou deixar aqui alguns frutos para você poder identificar a raiz maldita, ou a raiz ou a herança maldita. Mas lembrando que você, estando em Cristo, nova criatura é. Então, todas essas raízes iníquas, Jesus ele vai tratar. A partir de você, toda a sua descendência vai nascer com uma raiz forte e um caule grosso, caule bem forte, bem suculento e cheio de folhas verdes, vibrantes.
e aqueles frutos vão nascer, aquela goiaba assim, madura, bem vermelhinha, sem nenhum bicho. É assim, a partir de Jesus, a sua árvore é totalmente sarada. A partir de você, toda a sua descendência vai ser sarada. Olha que bênção. Então, assim, fruto, uso de drogas, uso excessivo de remédios, uso de bebidas alcoólicas, fumo. A raiz ou a herança são vícios, rejeição, agressividade, medo, hipocondríaco, morte. O outro fruto, dificuldade financeira. A raiz ou herança vai ser rejeição, medo, orgulho, culpa, avareza, consumismo. Outro fruto, masturbação, abusos, estupros, luxúria. Luxúria está ligada ao espírito de luxúria, está ligada à promiscuidade sexual. A raiz ou herança vai ser prostituição, lascívia, homossexualismo, incesto, pedofilia, orgulho, aborto. Veja que a raiz da prostituta Raabe passou para Davi. E aquele demônio ali tentou Davi, e Davi caiu no pecado de adultério. Assim é, irmão. Você está aí no adultério, na prostituição, na promiscuidade sexual, na bebida alcoólica, dificuldade financeira, masturbação, lascívia, homossexualismo, incesto, pedofilia. A culpa não é sua, irmão. Tem o seu pecado, tem a responsabilidade pessoal, mas a raiz iníqua trouxe um demônio ali para a sua vida e tudo se repete. Então você precisa o quê? Se tratar. Quem é que trata dessa raiz podre, dessa herança maldita? Jesus. Ele é o único caminho. Ele é o único caminho que liberta, que salva e que cura. Outra raiz, outro fruto, idolatria. Vai trazer uma raiz aí de orgulho, prostituição, o tradicionalismo. Um outro fruto, divórcio, infidelidade. Vai trair uma herança aí, ou raiz de medo, rejeição, separação. Outro fruto, gravidez indesejada. A raiz é rejeição, medo, aborto. Outro fruto, homossexualismo. A raiz ou a herança maldita vai ser rejeição, predefinição de sexo, abuso sexual, distorção dos papéis paternos, pacto com demônios, orfandade paterna, bastardias, práticas incestuosas na infância, palavras de maldição, pornografia, consagração a entidades. Outro fruto, agressões verbais e físicas. A raiz é rejeição, medo e orgulho. Outro fruto, aborto. A raiz vai ser rejeição. Fruto em pós-parto e sofrimento no parto. A raiz é rejeição. Abandono, rejeição, agressividade, orgulho. Fruto de loucura. A raiz é feitiçaria. Fruto de prostituição. A raiz é idolatria. Fruto de problemas ginecológicos, esterilidade e abortos espontâneos. A raiz é imoralidade sexual, incesto, aborto, divórcio, rebeldia. Fruto de abuso sexual. A raiz é pornografia, incesto, adultério. O fruto de enfermidades crônicas. A raiz é idolatria, feitiçaria, derramamento de sangue. Fruto de calamidades. A raiz é feitiçaria, maldição lançada por alguém. O fruto de acidentes, aqueles acidentes assim, mata o filho, o pai, a mãe, a família vai sendo dizimada. A raiz é homicídio, mortes, derramamento de sangue, idolatria, satanismo, feitiçaria. Fruto de problemas conjugais. A raiz vai ser divórcio, deslealdades, idolatria, adultério, incesto. O fruto de derrota, a pessoa tem derrota em tudo. A raiz é idolatria, feitiçaria, rebelião. O fruto de morte prematura, o suicídio. A raiz é homicídio, derramamento de sangue, idolatria, feitiçaria,
amor ao dinheiro. O fruto de problemas com roubos, fraudes, heranças presas, perda total de casos e propriedades. A raiz ou a herança vai ser roubo perto da fraude, tráfego ilegal de mercadoria, tráfico de escravos e tráfico de drogas. O fruto de problemas mentais, loucura, mal de Alzheimer, demência. A raiz é orgulho, altivez, confiança na riqueza e teimosia. Fruto de destruição. A raiz é homicídio por violência, bebidas, drogas, bruxaria, adultério e suicídio. Fruto de injúria e abuso. A raiz é estupro, abuso, calúnia, língua maldizente. O fruto de andarilho errante, vagabundo, ser expulso de seu próprio país ou viver ilegal num país estrangeiro. Tem gente que vive assim. A raiz é homicídio, desobediência, confiança nas riquezas, pecado sexual. Fruto de aborto espontâneo, morte prematura, frieza sexual, bloqueio, esterilidade, problemas ginecológicos, câncer de útero. A raiz é aborto. Então, pelos frutos se conhece a árvore. Você vai identificar esses frutos aí na sua vida, ou mesmo na vida dos seus irmãos. Foi assim na minha. Eu identifiquei esses frutos na minha vida e vi que os frutos eram os mesmos. Então, através dos frutos, nós vamos conhecer a raiz, a herança. Precisamos entender que a herança espiritual, ela é como uma herança no mundo legal. Quando você herda uma herança de alguém, se você não quiser aquela herança, você tem que ir no judiciário fazer um documento e abrir mão daquela herança. Então, no mundo espiritual também é assim. Se você não quer dar uma herança maldita aí, que veio dos teus pais, uma herança geracional, você precisa, depois que você entregar a sua vida para Jesus, aí você vai fazer guerra espiritual, você vai jejuar, você vai pedir a Deus confessar todos aqueles pecados para Deus, limpar. Você vai pedir para Jesus sarar a terra, curar a terra. Você vai procurar famílias aí no caso de derramamento de sangue. Você vai pedir perdão àquelas famílias. E se você tiver herdado uma herança, vamos dizer assim, material, de bens, oriundos aí de comércio de drogas, de agiotagem, ou mesmo daqueles homens que antigamente eles matavam famílias para ficar com a terra, você precisa se desfazer disso aí. Essa herança é uma herança maldita sobre a sua vida. Você, em questão de pouco tempo, você vai vendo a sua casa sendo toda destruída. Você vai ver seus filhos partindo. Você vai enterrar seus filhos. Você vai aí enterrar seus parentes mais próximos, porque essa herança ali é amaldiçoada. Então, se a gente colocar um objeto amaldiçoado dentro da nossa casa, os demônios já entram. Agora você imagina, irmão, você ter aí uma herança que veio do tráfico, que veio do cartel, que veio do uso de drogas, da venda de drogas, que veio da venda de bebidas alcoólicas. Imagina você receber uma herança dessa que veio do seu pai e você viveu usufruindo daquele dinheiro maldito. Você pode imaginar, irmãos, o que isso aí vai trazer para a tua vida? Essa mulher de Deus mesmo, ela conta que ela foi dormir numa casa, que ela foi pregar num lugar e ela precisava dormir numa casa. Essa casa era de uma família, isso era lá nos Estados Unidos. Essa família, ela herdou bens, terras, muita coisa, porque acho que o bisavô dessa mulher mandava matar pessoas no sul do país para ficar com as terras. Acho que lá existia muito isso.
E eles herdaram fazendas, gados, carros, dinheiro no banco. Isso já eram os netos deles. Estavam lá morando nos Estados Unidos. A vida toda destruída. Só existiam 2 irmãs agora. Toda a família já tinha partido. Elas não tinham nada. A única coisa que elas tinham lá era uma casa hipotecada. Elas disseram que essa fortuna desapareceu, sim, do dia para a noite. E a família toda desapareceu junto. Todos foram morrendo. Então veja bem, é necessário arrancar essas raízes e romper com essas iniquidades. E isso só poderá ser feito através de arrependimento e confissão. É como uma herança no mundo legal, no mundo judiciário. Você precisa abrir mão dessa herança maldita. E veja o que diz a palavra: trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem os meus mandamentos. Deuteronômio 5:10. Então veja bem, o que o inimigo, Satanás, o mentiroso, o pai da mentira, o Deus desse século, o príncipe do mundo, fez aí na sua vida por gerações, igual ele fez na minha casa, na minha vida, a vida da minha mãe, do meu avô, da parte do meu pai. Deus desfaz apenas com uma oração intercessória e arrependimento. Veja bem, irmão. Veja bem, irmão, como são as coisas de Deus. Deus só quer um coração contrito e arrependido e que nós larguemos o pecado, irmão. Quando nós confessamos os pecados de nossos pais, nós acabamos com a herança sobre as nossas vidas. Confessar, irmão, é virar a conta, é começar uma nova história, é sarar a terra. Quando nós confessamos esses pecados, nós cancelamos a herança de maldição, não somente sobre as nossas vidas, mas sobre a vida dos nossos filhos, da nossa descendência. Nós vamos deixar um legado somente de bênçãos. Uma forma muito poderosa também para você, durante o processo ali de levantamento das raízes iníquas, das orações intercessórias pelos nossos antepassados, e além de pedir perdão para aquelas pessoas que foram ali prejudicadas, é importante também fazer a restituição. Vamos dizer aí que seu pai furtou, juntou bens, furtando o patrão, ou seja, quem for. Então você vai lá, você procura essa pessoa, você pede perdão a ele pelo pecado do seu pai, você confessa e você restitui ele em dobro. E por quê? Porque restituir é compensar de forma justa o que foi perdido. Deus, ele estabeleceu a lei da restituição a Israel como uma forma de reparação. A lei definia que a parte que fosse prejudicada receberia restituição, sendo restaurado em dobro o que foi perdido. Em caso de roubo ou furto, a lei definia reparação dobrada em tudo o que foi usurpado. Então, o certo é você procurar aquela família, pedir perdão pelos pecados do seu pai, da sua mãe ou dos seus antepassados e restituí-los em dobro. Veja o que diz a Bíblia. Sempre que alguém se apossar de jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas alguém disser, isso me pertence, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declararem culpado, restituirá o dobro ao seu próximo. Êxodo 22:9. Veja que Deus restituiu Jó em dobro depois que ele orou ali pelos seus amigos que estavam ali acusando que ele tinha praticado pecado, que ele merecia aquilo tudo. Diz assim:
Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Jó 42, 10, 11. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Zacarias 9:12. Isso vai acontecer na sua vida quando você abrir mão dessas heranças malditas e você restituir essas pessoas. Deus vai te dar em dobro. Veja o que diz em Joel 2, 24, 25. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Veja bem, durante anos, Satanás, o gafanhoto dos infernos, saqueou a nossa vida, a vida dos nossos pais, a vida dos descendentes, dos nossos descendentes, dos nossos ascendentes, né? Na verdade, por quê? Ele é um devastador, devorador, cortador, migrador, picador. Então a gente não prospera. As pessoas vivem numa pobreza. O filho vive na pobreza, o neto, o pai, tudo se repete. Porque o gafanhoto, cão dos infernos, é quem faz isso. Só que Deus, através do seu Filho Jesus, ele restaura tudo em dobro. Veja o que acontece. A partir do momento que a gente se rende ao senhorio de Jesus, entrega a nossa vida para Jesus, ele vai transbordar os nossos tonéis. Ele vai encher de vinho novo e de azeite. E ele vai nos recompensar pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. E ele também vai nos chamar de cidade de retidão. Ele diz que restaurarei os seus juízes como no passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamado cidade de retidão, cidade fiel. Isaías 1, 26. Ele também diz que vai sarar a nossa terra. Veja o que diz aqui em 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glórias a Deus. Quem pode sarar a nossa terra? Somente o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Porquanto te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Jeremias 30, 17. E Malaquias diz assim, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Veja bem, quem é o nosso sol da justiça? O nosso Salvador, o nosso Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o sol da justiça, a estrela da manhã. E é somente, irmão, esse sol da justiça, o nosso Senhor Jesus Cristo, que vai espantar as trevas. A noite vem. Quando a noite vai se indo, que é a escuridão, as trevas, quem dissipa as trevas? O sol. Então,
Quem vai dissipar as trevas da sua vida, da nossa vida, quem vai curar a terra é Jesus. Não existe, irmão, outro caminho. Não existe outra cura. É só Jesus quem cura, quem salva, quem liberta. Não existe outro caminho, irmão, para curar a sua terra. Mesmo que você corte a árvore ali, para ela germinar de novo, ela só vai germinar forte, resistente, dar folhas novas, dar caules novas, que nós somos, Jesus é a videira, nós somos os caules, e nós somos os ramos. Então esses ramos, eles só vão germinar, só vão dar aquelas flores cheirosas, só vão dar aquelas frutas doces, saudáveis com Jesus. Se Jesus não for a videira, esses caules, esses ramos, eles vão queimar. O sol vai queimar, vai ficar ali nas trevas, vai ficar seco, aquela árvore seca, queimada, destruída. Porque só quem pode, irmão, contra essas trevas é Jesus. Só Jesus que vai nos arrancar das trevas. Porque a palavra de Deus diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras de Satanás. E quando nós dissermos, o diabo nada tem em mim, assim como Jesus falou, nós viramos a rocha. Nós seremos a rocha como Jesus é. O diabo, ele não tem lugar em nós. O diabo não tem o que declarar contra nós. É isso que a gente tem que falar. O diabo não tem lugar em mim. O diabo não tem nada a declarar contra mim. O diabo não tem poder sobre mim. Então você pega a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Você se arma com todas as armas. Mas você levanta assim a espada e você dá o brado, você dá o grito da vitória sobre Satanás. E você bota esse maligno, irmão, para correr da tua vida, de dentro da tua casa, da vida dos teus irmãos, do teu pai, da tua família, da tua descendência toda, irmão, em nome do Senhor Jesus. Deixa Jesus, irmão, restabelecer a tua ascendência aí. Deixa Jesus curar essa árvore. Coisas importantes a serem feitas. Depois que você fizer o levantamento da árvore genealógica, você também pode fazer um culto de agradecimento pela seus pais, seus avós, seus bisavós. Você pode reunir a família para uma reconciliação geracional. Aí tem muitas famílias que vivem guerra, pai, mãe, tios, primos, avós, muitas famílias que não se falam. Você precisa ir buscar essas famílias, pedir perdão. Se você, mesmo que você tenha razão, pede perdão para você restabelecer aquela união de volta. Você pode fazer ali cultos domésticos ali, confessa cada pecado, cada transgressão, cada iniquidade. Você rejeita e renega em voz alta cada herança maligna. Você ali estabelece um altar familiar, né? O marido, ele deve assumir a autoridade espiritual dentro da casa dele, porque o homem é o cabeça do seu lar. Você precisa cortar todo o cordão ali umbilical espiritual daquelas raízes podres. Você dá a voz de comando com a espada do Senhor armada assim, para aqueles espíritos familiares baterem retirada. No caso de você seja mãe solteira, é importante que você assuma a autoridade ali dentro do seu lar, até um homem de Deus ali, até Deus colocar um homem na tua vida, e Ele vai colocar, depois que você confessar todos esses pecados e caminhar com Deus, o mais Ele fará. E é muito importante que você ali possa levantar um altar ali dentro da sua casa, trazer a arca do Senhor para dentro da sua casa. Faz culto, coloca louvor,
se veste de louvor, de adoração, proclama a palavra de Deus em voz alta e se firma na rocha, porque Jesus é a rocha. Jesus é a rocha da nossa fortaleza. Eu vou deixar um último aqui que diz assim: e servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Êxodo 23, 25. Veja bem, algo tão simples. Deus, Ele vai abençoar o nosso pão, a nossa água. A gente não vive sem pão, a gente não vive sem comida, a gente não vive sem beber água. Isso é assim, é só o começo do que Jesus vai fazer na sua vida. E vai tirar do seu meio todas as enfermidades, ou seja, Ele vai curar a sua terra. Então, irmão, eu espero grandemente em Deus que esse ensino possa edificar a sua vida, porque foi essa verdade que me libertou, me curou, me salvou. Foi essa verdade e essa verdade que me mostrou o caminho da salvação. Jesus é a nossa rocha. Fortaleça-se na rocha da sua salvação. E que Deus abençoe a sua vida e te dê sabedoria e que te dê temor pela sua palavra e pelo seu nome. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço, e que a glória seja somente dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Graças a Deus. Agora escute esse testemunho de um homem que amava Jesus. Você que diz aí que crente não tem demônio, você está enganado. Você está sendo enganado por Satanás. Os crentes estão cheios de demônios, precisando de libertação. Não só os crentes, né? Mas as pessoas no mundo em geral estão possuídas por demônios. Eu vi uma frase de um grande homem de Deus que ele disse que as almas das pessoas estão possuídas por demônios. E é exatamente isso. Crianças, velhos, idosos. O mundo está possuído por demônios. O testemunho que se segue pertence a um funcionário de um hospital psiquiátrico dos Estados Unidos. Ilustra bem a misericórdia de Deus ao providenciar o Ministério de Libertação. Uma das questões mais controversas dentro do movimento carismático de hoje é a de saber se um cristão pode ser possuído por um demônio. Eu tinha recebido recentemente o ensino acerca de demônios e libertação, quando comecei a trabalhar no hospital grande psiquiátrico do estado. Um dos meus primeiros pacientes foi um homem inteligente, de 30 anos, que tinha passado mais de 10 anos da sua vida em alguns dos melhores centros de tratamento do país. A manifestação exterior da sua doença era um comportamento incontrolável de atirar a cabeça contra as paredes e objetos cortantes, magoando-se por vezes com gravidade. Esse comportamento ocorria independentemente do tratamento ou do seu estado de espírito. O problema tornou-se tão sério que ele colocaram o capacete na cabeça, atiraram-no à cama e pregaram a cama ao chão no centro do seu quarto. Esse jovem era bem parecido, conhecido e querido de todo o pessoal do hospital. O trágico da sua história e aquilo que me desconcertava era o seu amor por Jesus Cristo. Era cristão, professava a Cristo abertamente e chorava de alegria quando passávamos algum tempo juntos a louvar, a orar e a compartilhar a palavra. No entanto, durante várias semanas não me pude aperceber de que depois de eu ter quebrado a nossa comunhão, ele ficava num estado de raiva, chamando-me nomes profanos e tentando desesperadamente magoar-se a si mesmo. Após esses relatos, receei pela sua segurança e deixei de o visitar, contando com Deus para responder a minha oração pela sua recuperação.
Contudo, o homem ficou tão abatido com a minha ausência que me senti impelido a voltar. Ao abrir a minha Bíblia para compartilhar com ele, de repente, o Espírito moveu-se em mim para ordenar ao demônio que saísse. Embora as palavras que eu falei tenham sido quase inaudíveis, a reação foi imediata. Eu nunca tinha visto um ranger de dentes assim, gritos profanos contra Cristo e expressões faciais malignas. E para além disso, embora estivesse bem amarrado à cama, o seu corpo ficou rígido e elevou-se mais de 30 centímetros acima da cama, ficando suspenso no ar. A mudança no paciente tinha sido tão repentina e violenta que fiquei com medo. Apressei-me a sair do quarto, esperando que isso acalmasse a sua reação violenta. Passaram alguns momentos até que eu me apercebesse da relação entre as palavras que eu tinha proferido, ordenando ao demônio para sair, e a reação violenta. O Espírito Santo apressou-me a regressar. Desta vez, a infestação demoníaca não me assustou. Ordenei ao demônio para sair no nome de Jesus, lembrando de Marcos 16:17. Embora ele se continuasse a manifestar, regressei ao meu gabinete com a confiança de Cristo. Desde esse dia que este homem foi completamente liberto daquele demônio e da sua manifestação violenta. Para além disso, ele pegou na sua Bíblia e foi pelo hospital fora, dirigindo-se aos funcionários e aos doentes, louvando a Deus pela sua libertação do demônio. Investigações posteriores do hospital atestaram a libertação miraculosa. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, um homem apaixonado por Jesus, confesso, cristão, internado como um louco no hospício, e o que ele precisava? De libertação. Agora eu pergunto para você, quantos demônios você já expulsou na vida de uma pessoa por aí? Quantos demônios você aí, que é um servo do Senhor, que tem uma igreja, já expulsou? Por que não existe um ministério de libertação e cura dentro das igrejas nos dias de hoje? Por que eu tive que pagar curso? Por que eu tive que buscar uma mulher corajosa, uma serva de Deus, para expulsar os espíritos malignos de mim? Mesmo depois que eu fiz o curso de libertação e cura, lá não expulsaram os meus demônios. Por que as pessoas estão com medo de expulsar demônios? Por quê? Qual é a resposta? A resposta está na Bíblia. Eu vou deixar a resposta agora. Porque, primeiramente, muitos desses homens, eles não estão totalmente libertos. Eles não estão vivendo uma vida em santidade. Eles ainda estão, muitos, praticando o pecado e obras da carne. Veja o que diz em Marcos 7:21-23. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Paulo, ele disse para os cristãos levarem uma vida de separação e santidade. É o que falta em muitas igrejas nos dias de hoje. É o que falta na vida de muitos líderes, muitos homens de Deus. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6:17-18. Ou seja, Deus nos convida para vivermos uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Paulo, ele também diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Que está faltando essa purificação. O que está faltando na igreja? Santificação. O que está faltando na igreja? O temor ao Senhor. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Conforme diz em Provérbios 9:10. O que está faltando na igreja? Santidade.
Veja o que diz em Filipenses 3, 12 e 15. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, nós não podemos fazer diferente. Nós precisamos seguir o exemplo de Paulo, reconhecer a nossa necessidade de sermos purificados, de virmos perante Deus para alcançar e depois prosseguirmos para atingir o nível que Deus fixou para cada um de nós. Então, o requisito essencial é a purificação. Veja o que diz em Atos 15, 9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. A igreja precisa purificar o coração, porque a partir daí ela vai receber o Espírito Santo de Deus. Aliás, é só com santidade que o Espírito Santo de Deus vai passar a habitar ali. Porque a igreja sem o senhorio do Espírito Santo não é igreja. Esse irmão Derek Prince diz que a igreja que não tem o Espírito Santo, que não obedece ao Santo, que não vive sob o senhorio do Espírito Santo, não é igreja. Então, um coração purificado pela fé é um requisito essencial. Salomão, ele nos aconselha assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em Provérbios 4, 23. Então, tudo o que fazemos e o modo como vivemos procedem de uma fonte, o nosso coração. Então, é a característica da natureza prática de Deus, o fato dos seus propósitos redentores começarem com o coração. Então, nós precisamos nos quebrantar, pedir a Deus para arrancar o nosso coração de pedra, dar um coração novo de carne e para Ele purificar esse coração e nos dá uma dose extra muito grande da sua graça santificadora, até trazer toda a personalidade sobre o controle do seu Espírito Santo, porque com uma só oblação ou sacrifício aperfeiçoa Jesus para sempre os que são santificados, como diz em Hebreus 10, 14. Então, nós precisamos nos humilharmos. E uma outra razão pela qual a igreja não quer expulsar demônios, sabe qual é? Se chama acovardar. Ela está acovardada, ela está com medo, ela está ali encurralada. Veja o que diz: não todos os homens de Deus, mas alguns homens de Deus estão assim, estão com medo de tomar uma pisa dos demônios, terem as suas roupas rasgadas e terem que correr dos espíritos malignos, sangrando e com as roupas rasgadas. Veja o que aconteceu lá numa igreja, que a Bíblia diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Veja bem, os lenços de Paulo curavam pessoas e os espíritos malignos fugiam. Por quê? Por causa da santidade de Paulo. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seba, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem és Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa.
Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Veja que a palavra de Deus diz que o evangelho de Deus não é meras palavras, mas é poder. É poder. Então, quando esses aqui, filhos de Sebas, foram expulsar os espíritos malignos, além de darem uma pisa neles, ou seja, porque eles estavam no pecado, ainda eles voltaram, tiveram que sair correndo, ensanguentado, com as roupas rasgadas. E veja que os espíritos malignos, eles disseram: Paulo, eu sei quem é. Ele sabe quem é Paulo, sabe quem é os discípulos. Eles sabem quem são aquelas pessoas que vivem santidade. E se você, irmão, for se meter a expulsar demônios sem uma vida íntegra, sem santidade, isso aqui que aconteceu com os filhos de Sebas vai ser café pequeno. Vai ser muito pior. Então, é por isso que muitos homens aí, chamados homens de Deus, não querem expulsar demônios das pessoas. Por quê? Quando eles expulsarem esses demônios dessas pessoas, se eles não tiverem uma vida de integridade com Cristo, Satanás vai vir sobre eles e vai fazer a festa, vai acabar com a vida deles. Se ele tem uma igreja e ele ali rouba nos dízimos, ele faz a obra de Deus relaxadamente, ele está praticando pecado, algum tipo de pecado da obra da carne, ele está sem temor a Deus, porque hoje em dia é o que mais você vê aí, homens que se dizem de Deus, conhecedores da Bíblia, com temor de Deus nenhum, fazendo a obra para ganhar dinheiro, fazendo a obra pensando no seu próprio bolso, e Satanás sabe disso tudo. Então, não quer expulsar espírito maligno de ninguém. Às vezes expulsa assim de um ou caso ou outro que aparece na igreja, e olhe lá. Na Igreja Universal eu já vi várias vezes aqueles pastores ali indo expulsarem demônios e não conseguirem. Os demônios fazem eles passarem vergonha. Começa a falar: tu vem me expulsar? Qual é a moral que tu tem? Tu rouba nos dízimos. Tu tá fazendo isso. Fala isso perante a igreja do Senhor, envergonhando o nome de Deus. E assim, essa pisa aqui que esses filhos de Sebas tomaram vai ser pouco. Então, irmão, uma coisa eu te digo: se limpa, se purifica. Não se mete, irmão, com demônio. Se tu tiver algum pecado aí encoberto, se tu tiver na mão de Satanás, não se mete. Isso explica porque eu padeci por meses procurando ajuda e não achei. Tive que pagar curso de libertação e cura. Isso não existe na Bíblia. Eu paguei o primeiro curso, eu gastei ali mais de 3.000 e saí do curso, não expulsaram os demônios. Estava com os mesmos sentimentos, as mesmas coisas, os demônios me oprimindo. Lá fui procurar uma igreja que trabalhasse com cura e libertação, bem longe da minha casa. 2 ônibus eu tive que pegar para entrar naquela igreja. E a pastora, uma serva de Deus, uma mulher de Deus, apesar de não existir pastora na Bíblia, foi ela que expulsou aqueles espíritos malignos de mim. Cheguei lá numa quinta-feira, estava lá vários caídos dentro da igreja. Irmão, por que você entra numa igreja de hoje em dia, você não vê ninguém cair com demônio? Porque tem aqueles demônios mais pés de chinela que se manifestam, né? Porque ali não tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus não habita ali. Você vai ver muitas senhorinhas ali dançando, na ponta do pé ali, dançando no Espírito, e vai ver que aquele Espírito que está nela ali não é o Espírito Santo, é um Espírito maligno. O irmão Derek Prince mesmo falou, ele foi testemunha de várias pessoas libertas, batizadas no Espírito Santo, cheias de demônio. Você vê ali muitas pessoas falando em línguas. Mentira, Satanás também opera milagres e prodígios e também fala em línguas. Você vê Satanás assim dentro da igreja do Senhor. Claro que Deus tem o controle de tudo, né? Mas por que então que esses homens, chamados homens de Deus, não querem expulsar os espíritos malignos das pessoas? Por que eu padeci tanto?
Por que tem tantas pessoas padecendo aí com as almas possuídas de demônios e os homens de Deus não querem expulsar esses demônios? Qual é a explicação? Está aqui nesse versículo. Está no pecado, está contaminado, precisa se limpar, precisa se purificar, precisa buscar o arrependimento, pedir o arrependimento, precisa viver debaixo da unção do óleo do Espírito Santo de Deus. É isso, é essa a explicação. Então que esse ensino possa te ajudar e abrir a tua mente, abrir teu coração, para que você possa se fortalecer no Senhor, porque Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso pastor. Nós não podemos confiar no homem. Nós não podemos confiar nem em carros, nem em cavalos. Nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Amém. Graças a Deus.